tema de hoje de John Kenneth Galbraith, nesta sua visão pessoal da nossa era da incerteza, é o pensamento de Karl Marx, do qual ele discorda profundamente. Talvez seja um dos pensadores modernos do qual ele mais discorda. Mas como Galbraith nos diz, não é possível entender o mundo de hoje sem conhecer o pensamento de Marx e de seus seguidores. Não é possível ignorar as consequências que ele teve e tem. É disso, portanto, que Galbraith trata hoje, das ideias de Marx, das suas tentativas de levá-las à prática, de seus insucessos e da influência que ele continua exercendo hoje em parte do mundo. Que escritor reuniu o maior número de seguidores fiéis e devotados em toda a história da literatura? A Bíblia Sagrada deve ser excluída, porque embora tida pelos homens de fé como a expressão da palavra de Deus, ela é em termos editoriais uma antologia. Isto nos deixa com apenas dois competidores, Karl Marx e Maomé. E qualquer estatística nos mostra que os seguidores de Marx superam em muito os filhos do profeta. Marx foi enterrado aqui no cemitério de Highgate, em Londres, em 1883. É um lugar pouco visitado. A pouca distância jaz Herbert Spencer. É difícil imaginar dois homens que tivessem menos prazer em estar juntos caso fossem vivos. Karl Marx não foi apenas um, e sim um conjunto de homens, um conjunto realmente prodigioso. O mundo exalta Karl Marx como um revolucionário, como o pai da revolução. Mas ele foi também um grande cientista social. Muitos diriam com justiça que ele foi o mais original e criativo economista e o mais erudito filósofo político da sua época. Foi também um brilhante jornalista. Todos os republicanos dos Estados Unidos poderiam lembrar com orgulho que durante uma época de extrema penúria, Marx foi sustentado pelo New York Tribune, onde era considerado o melhor correspondente estrangeiro. Marx foi também um historiador dotado de extrema sensibilidade histórica, uma característica muito importante. Talvez seja esta sensibilidade histórica que separa os bons dos maus economistas. Eu, pelo menos, penso assim. Marx liderou, ou talvez fosse mais correto dizer, Marx construiu a revolta contra aquele mundo que nós estudamos nos dois primeiros capítulos desta série. Tenho certeza de que ele gostaria que analisássemos esta revolta e o homem que a provocou dentro de uma perspectiva histórica. Nesta agradável casa nasceu Karl Marx. Hoje é um museu, uma modesta atração turística, uma pequena fonte de renda para a agora conservadora cidade de Trier, no Reno.
Trier, ou Trèves, fica na cabeceira do Vale do Rio Mosela. Em 1818 era um belo recanto da Europa, e ainda o é. Havia aqui muito a ser visto por qualquer pessoa que gostasse de história. Em épocas passadas, quando era chamada de Augusta Trevirorum, era considerada a Roma do Norte. Foi o principal baluarte contra as tribos germânicas que costumavam até 1945 invadir o sul e investir contra os latinos. A Porta Negra é a mais expressiva das relíquias romanas da Gália Setentrional. Trier é hoje parte da Alemanha e em 1818 acabara de ser reconquistada a França. Quando a família Marx se mudou para esta casa, a ocupação francesa cedera lugar à dominação prussiana. Este é o Clube do Cassino, fundado durante a ocupação francesa para ser um centro literário. O pai de Marx, Heinrich Marx, era membro deste clube. Hoje o prédio abriga instalações do exército francês em Trier. E ninguém presta mais atenção aos franceses. Os franceses haviam sido, em comparação com os prussianos, bastante liberais com a comunidade judaica da cidade. A família Marx, cujos antepassados estão sepultados aqui, era judia. Muitos deles haviam sido rabinos. Como funcionário da Alta Corte de Justiça e um dos mais importantes advogados da cidade, Heinrich Marx não poderia ser judeu. Por isso, ele e a família foram batizados. Tratava-se de mero expediente prático. Quando Karl Marx nasceu, a família já deixara de dar muita importância aos problemas religiosos. Mas a França deixou ainda outro legado a Trier, o clima de abertura às ideias. Isso incluía o socialismo utópico e idealista de Saint-Simon e Fourier, bem como a rejeição das marcantes e crescentes diferenças entre ricos e pobres. Aqui nesta escola, o jovem Marx foi contagiado pelo clima reinante. Isto pode ser comprovado nas suas primeiras redações escolares. Uma delas sobre a escolha de uma profissão. A escolha de uma carreira deve recair sobre o que seja mais útil para a humanidade. Então nossas cinzas serão lavadas pelas lágrimas dos homens dotados de caráter. O envolvimento de Marx na questão religiosa data daquela época. Tanto a origem judaica de Karl Marx como a sua conversão ao cristianismo viriam a ser mais tarde extremamente úteis a seus inimigos. O anticomunismo pôde ser facilmente combinado ou associado com o antissemitismo. Chegou a haver uma suspeita oculta de que Marx fosse antissemita. Afinal de contas, ele havia sido batizado. Muitos de seus escritos eram bastante severos para com os judeus. E embora Marx aparentemente usasse o termo judeu como sinônimo ou metáfora para qualificar um comerciante avarento, essa prática era muito comum já naquela época. Além disso, Marx foi ateu numa época em que se levava a religião muito a sério. E foi um ateu militante. Numa de suas definições mais memoráveis, ele descreveu a religião como o ópio do povo. O ópio que prega a aceitação pacífica das dificuldades da vida e da exploração em vez da rebelião. Ser um judeu, possivelmente antissemita, nascido de pais batizados protestantes numa terra católica e ser militantemente hostil à religião, garantiu a Marx e seus seguidores nunca serem admirados pelos religiosos. Marx e a religião estavam destinados a serem eternos adversários. O jovem Marx não tardou em unir ao seu idealismo uma forte dose de romantismo. Eis aí uma tendência muito em voga dentre os intelectuais do Reno e do Mosela. Ainda adolescente, Marx se apaixonou por Jenny von Westphalen, filha do homem mais influente da cidade, o barão Ludwig von Westphalen. O barão Westphalen, um intelectual e um liberal, afeiçoou-se ao jovem Marx. Passeando ao longo das margens do Mosela, o barão iniciou seu jovem amigo na poesia romântica e na ideia de que um Estado perfeito seria socialista, não capitalista, baseado na propriedade coletiva e não na propriedade privada. Está aí um pensamento que impressionou bastante o jovem Marx.
Aos 17 anos, Marx foi mandado rio abaixo pelo Vale do Mosela e do Reno até a Universidade de Bonn. Ela era então uma pequena academia com algumas centenas de alunos, um tanto aristocrática em suas tendências, mas também romântica. E essa era ainda a tendência de Marx. Nessa época, ele estendeu seus interesses poéticos até as áreas do duelo e da bebida. Mesmo de acordo com as normas pouco exigentes da época, Marx era tido como um aluno bastante relapso. Ficou em Bonn apenas um ano e depois foi para Berlim. Isso significou muito mais que uma simples troca de universidades. Foi uma mudança para o próprio centro vital da intelectualidade alemã, até mesmo europeia, ou por que não dizer ocidental. Em Berlim, Marx foi atraído pelas ideias do filósofo Georg Wilhelm Friedrich Hegel e do grupo de seus seguidores universitários, os jovens hegelianos. Hegel morrera fazia apenas 5 anos, mas o seu prestígio continuava intocado na Universidade de Berlim. Marx foi profundamente influenciado, uma influência que perduraria por toda a sua vida. Hegel não é fácil de ser compreendido por uma mentalidade anglo-saxã ou norte-americana. Confesso que eu, pessoalmente, sempre me senti um tanto inseguro. Aquilo que Hegel denominava dialética era o eterno conflito através do qual o homem chega à libertação e à perfeição, à vida regida pela razão. O conflito é entre dois opostos, tese e antítese, que levam a uma nova síntese. Assim, do conflito entre a selvageria e a lei, nasce a liberdade, a nova síntese. Mas a liberdade no papel de nova síntese alimenta conflitos novos. A história é este processo de constantes transformações. É, entretanto, uma transformação otimista que eventualmente leva ao estado perfeito. Hegel achava que o estado prussiano de seu tempo estava próximo de tal perfeição. E este era um pensamento que Marx rejeitava firmemente. Para ele, a transformação hegeliana tinha muito caminho ainda a percorrer. Os marxistas modernos se sentem mais satisfeitos com o que aconteceu numa parte da Alemanha, a Alemanha Oriental, Berlim Oriental. Mas é muito difícil adivinhar como Marx reagiria diante disto como um país em estágio final de perfeição. No seu tempo, principalmente na Alemanha, Marx considerou o processo hegeliano extremamente incompleto. A síntese capitalista estava fomentando forças que levariam ao novo conflito, a síntese posterior. Tal síntese para Marx seria obviamente o socialismo. Os marxistas contemporâneos, observando os estados socialistas modernos, ou vendo um desfile como o do 1º de maio em Berlim Oriental, poderão ser assaltados por algumas perguntas inquietantes. Terá o processo hegeliano sido interrompido ou ainda continua? Produzirá a disciplina socialista uma antítese intelectual? Transformará os cientistas, poetas, artistas, escritores e intelectuais numa nova classe antagônica? Está aí um pensamento altamente fecundo ao qual Marx, se fosse vivo, poderia muito bem se mostrar aberto. A maior parte dos marxistas se contenta com que o processo hegeliano chegue ao seu fim com o presente estado do socialismo e de sua disciplina. Nem Hegel nem Marx devem ser levados a extremos inconvenientes. Em 1841, Marx deixou Berlim. Daí em diante, tornar-se ele próprio parte do processo hegeliano seria um dos grandes instrumentos da transformação. Logo em seguida foi para a Colônia, que, como Trier, também havia sido recentemente libertada do domínio francês, ficando, portanto, mais liberal. Na França, tudo o que não era proibido era permitido, mas na Prússia, tudo o que não era permitido era proibido. E foi nesse ambiente que Marx se tornou jornalista e teve imediato sucesso.
Ele era um bom jornalista, cuidadoso, inteligente e profundo. Sua linguagem era variada e cheia de recursos, indicando a forte influência que viria a ter. O Rheinische Zeitung era financiado pelos prósperos industriais do Reno e do Ruhr. Para eles, Marx representava uma força rumo ao progresso e um apóstolo do moderno mundo econômico, do liberalismo e da liberdade de iniciativa contra as limitações e restrições do feudalismo. Em pouco tempo ele foi nomeado editor. Marx era também uma força moderadora. A palavra comunismo, embora ainda sem significado definido, começava a ser usada na imprensa. Marx descreveu assim algumas colaborações a seu jornal. Rabiscos, cheios da palavra revolução e vazios de ideias, escritos com desleixo e temperados com doses de ateísmo e comunismo, coisas que estes cavaleiros jamais estudaram. Eu declarei que considerava esta infiltração de ideias comunistas e socialistas nas críticas teatrais algo impróprio e até imoral. Se fosse vivo, Marx deveria ser chamado para rever alguns textos da moderna literatura radical. Com Marx, o jornal subiu a circulação, aumentou sua influência na Alemanha e despertou o interesse dos censores, que reviam cuidadosamente as provas de cada edição toda noite, antes de serem impressas. Os temas de Marx sempre confundiram os censores, principalmente quando ele falava do tema madeira morta. Desde tempos remotos, os habitantes da região do Reno iam para as florestas em busca de lenha. Agora a madeira tornara-se valiosa e tal direito lhes fora retirado. David McClellan nos conta como se amontoavam nos tribunais da época as causas contra e a favor dos que apanhavam madeira. Marx achava que a propriedade privada deveria ser defendida com discrição. Marx thought private property ought to be defended with some discretion. Se qualquer violação de propriedade sem distinção ou definição mais precisa é considerado um roubo, não seria toda a propriedade privada um roubo? Não estarei eu, através de minha propriedade privada, negando a alguém essa mesma propriedade? Nesses mesmos meses, Marx veio em socorro de seus antigos vizinhos, os vinicultores do Vale do Mosela. Eles estavam sofrendo muito com o mercado comum, recentemente adotado pelos Estados alemães. Ainda que ninguém poderá considerar extremada a sua solução. Para resolver os problemas, tanto a administração como os administrados precisam de um terceiro elemento, político, sem ser oficial nem burocrático. Um elemento que represente ao mesmo tempo o cidadão sem se envolver diretamente nos interesses privados. Tal elemento decisivo, formado por uma consciência política e um sentimento cívico, é a imprensa livre. Aí estava Marx, o defensor da liberdade de imprensa. Também em seus artigos, Marx criticava o czar russo e pregava uma abordagem mais secular do divórcio. Obviamente, tal tipo de coisa não poderia continuar. Em março de 1843, o governo prussiano acabou com o jornal. Em termos físicos, terminavam aí os anos alemães de Marx. Em termos espirituais, ele voltaria sempre e sempre à Alemanha. Onde quer que Marx estivesse, seus pensamentos retornariam sempre à sua terra natal, ao local de sua educação. E antes de partir, contraiu um novo elo. Foi a Kreuznach e casou-se com Jenny. Pouco tempo antes, ela havia escrito insistindo que acontecesse o que acontecesse, ele deveria ficar sempre longe da política. Uma esperança inocente e fugaz. Por volta do outono, Marx e Jenny estavam em Paris, no próprio coração da vida e do debate político daquela época. Aqui começava tudo o que era novo, ou pelo menos parecia novo na época. A grande revolução tinha apenas 50 anos de existência. A de 1831 só 12 anos, e a de 1848 aconteceria em menos de 5 anos.
As ruas de Paris estavam cheias de refugiados da censura e da repressão prussianas. Muitos deles jovens revolucionários como hoje. Marx e sua mulher moravam na Rive Gauche, na Rue Vaneau. A família Marx morou em vários endereços nesta mesma rua e ficou mais tempo aqui no número 38. Uma vez estabelecido em Paris, Marx iniciou um novo empreendimento jornalístico, a publicação do Deutsche Französische Jahrbucher, o anuário franco-germânico, na verdade uma revista. Ao chamá-la de anuário, sua esperança era enganar a censura. A referência à França no título era um mero artifício. Embora estivesse em Paris, todos os seus pensamentos estavam voltados quase exclusivamente para a Alemanha. Na França, todas as classes sociais são politicamente idealistas e não têm consciência de si mesmas como classes, de seus interesses. Agem sempre como se fossem representantes globais da sociedade. O proletariado só agora está surgindo na Alemanha, com a ampliação da indústria. Portanto, estamos começando agora na Alemanha, enquanto a França e a Inglaterra estão terminando. Quando todas as condições internas estiverem criadas, o dia da ressurreição germânica será anunciado pela coroação do galo gaulês. Acho que Marx estava querendo dizer apenas que a mudança na Alemanha, pacífica ou não, seguiria o modelo da França. Mas a força policial prussiana contava com homens muito sensíveis. Eles consideraram o assunto perigoso. Assim, a primeira edição do anuário foi confiscada na fronteira. Não houve leitores alemães. Jamais houvera leitores ou colaboradores franceses. A essa altura, Marx também estava tendo atritos com o seu colega editor, e foi assim que o anuário franco-alemão acabou. Sua primeira edição foi também a última. Ocorreu, no entanto, algo muito importante nas semanas que se seguiram. Um viajante chegou a Paris e foi ver Marx. Era Friedrich Engels. Eles já haviam se encontrado antes. Desta vez se reuniram num café e conversaram. Tornaram a se encontrar, conversaram mais ainda, e assim se iniciou uma amizade que perduraria durante as suas vidas. Engels tornar-se-ia o editor de Marx, o seu colaborador, seu admirador e seu banqueiro nas horas de aperto. Entretanto, a vida de Marx não foi passada no interior de bares nem de cafés. Passou-se mais aqui nestes cômodos. Marx agora resolvera se dedicar a um período de leitura séria e de estudos, talvez a fase mais profunda de sua vida. Foi nesta época que tomaram forma muitas das ideias que viriam a dominar sua existência. Uma delas, que desejo mencionar especialmente, vem sendo qualificada ora como determinismo econômico, ora de concepção materialista da história. Para Keynes, as ideias representam a força motivadora de uma mudança histórica. Marx aprofundou este conceito. Para ele, as ideias dominantes em qualquer época são as ideias que servem aos interesses econômicos predominantes. A economia política começa com o trabalho, que é a própria alma da produção, sem, no entanto, atribuir valor algum ao trabalho. Tudo é atribuído à propriedade privada. A produção intelectual muda o seu caráter à medida em que a produção material se altera. As ideias dominantes em qualquer época foram sempre as ideias da classe dominante. Devo dizer que nunca achei que Marx estivesse errado ao apresentar tal proposição. A realidade social de nossos dias tem a extraordinária capacidade de servir a interesses econômicos importantes. Enquanto estudava aqui em Paris, Marx continuou a escrever. Ele ainda continuava muito preocupado com a Alemanha. Sua válvula de escape literária era agora o Vorwärts, a Avante, o órgão da comunidade de refugiados alemães aqui em Paris. Os censores continuavam alertas. Relembremos as palavras de Marx em um de seus comentários impiedosos.
Temos que admitir que a Alemanha tem uma vocação para a revolução social, que se torna ainda mais clássica devido à incapacidade do país para uma revolução política. Isso ocorre porque, assim como a impotência burguesa alemã gera a impotência política do Estado alemão, também o proletariado germânico representa a situação social do país. A alma de uma revolução consiste na tendência das classes que não têm poder político de porem fim a este estado de coisas, a este seu alijamento dos postos mais altos do Estado. Traduzindo e esmiuçando esta retórica, a Alemanha se opõe à mudança social pacífica, por isso convida à revolução. Sonha-se com uma época em que os policiais venham a se sentir motivados por ideias como estas. Na verdade, a polícia da Prússia foi motivada. Ela apresentou queixas junto às autoridades francesas. Dar abrigo a um escritor como este, não era um gesto de boa vizinhança. Exigia um gesto amistoso e fraternal de repressão. E foi assim que Guizot, ministro francês do Interior, expediu ordem para a expulsão de Marx. Isso foi em 25 de janeiro de 1845. Pressionada por um ultimátum de 24 horas, a família Marx, já na época crescida de uma menina, partiu para Bruxelas. Bruxelas era um lugar agradável, era também uma base para outras viagens. Viagens para a Inglaterra, a fim de continuar sua associação com Engels e para comparecer às reuniões da recém-criada Liga Comunista. Foi para a Liga Comunista que, em 1848, Marx, junto com Engels, redigiu o texto que ainda ecoa nos ouvidos dos homens. Era o Manifesto Comunista. A história de todas as sociedades existentes até hoje é a história da luta de classes. Homens livres e escravos, nobres e plebeus, senhores e servos, mestres e aprendizes, opressores e oprimidos, em perene oposição uns aos outros. Uma luta ora oculta, ora aberta. Uma luta que sempre termina, ou na reconstituição revolucionária da sociedade em geral, ou na ruína comum das classes em conflito. O Manifesto Comunista foi indubitavelmente o mais bem-sucedido manifesto político de todas as épocas. Até hoje, quando os políticos anunciam seus programas, os tons solenes do manifesto, ou até mesmo suas palavras textuais, ecoam novamente nestas paredes. A burguesia criou imensas cidades. Aumentou enormemente a população urbana em comparação com a rural, salvando assim parte das pessoas do atraso da vida rural. Durante seus escassos 100 anos de existência, esta burguesia urbana criou forças produtivas mais sólidas e mais colossais do que todas as gerações anteriores juntas. O manifesto não é destituído de contradições. Na verdade, não existe contradição alguma no elogio que Marx faz do capitalismo, no que se refere às suas realizações e à promessa de extingui-lo. Para ele, são duas etapas diferentes do processo histórico. Nem tampouco existe um conflito real entre o chamado à ação e a revolução que ele considera inevitável. Por que não antecipar o inevitável? Os comunistas não procuram ocultar seus pontos de vista e seus objetivos. Eles declaram abertamente que suas metas só podem ser atingidas pela destruição, à força, de toda a ordem social existente. Deixem que as classes dominantes tremam diante de uma revolução comunista. Os proletários nada têm a perder, a não ser os seus grilhões. Eles têm um mundo a ganhar. Trabalhadores de todo o mundo, univos. Mas existe um conflito entre o programa imediato do manifesto e a esperança de uma revolução. O programa, segundo os padrões modernos, consiste numa coletânea de medidas reformistas, de propostas para ajudar o capitalismo a ser mais tolerável e, portanto, menos iminente à revolução.
Um imposto de renda alto, progressivo ou gradativo. Ensino gratuito para todas as crianças em escolas públicas. Trabalho obrigatório para todos. Criação de brigadas de trabalhadores na agricultura. Unificação da agricultura com a indústria manufatureira. Extinção gradativa da distinção de classe. E muito disso, de um modo ou de outro, foi feito nos países capitalistas mais avançados. Tais reformas ajudaram realmente a suavizar o capitalismo e, sem dúvida, conseguiram adiar aquela destruição à força de toda a ordem social vigente, como Marx pretendia. E assim Marx, o reformista, derrotou Marx, o revolucionário. A revolução, ao chegar, ocorreu em países onde as reformas pregadas por Marx jamais haviam sido conhecidas, na Rússia Imperial e na China. Por volta de 1848, Marx, tido como subversivo, encabeçava todas as listas da polícia. Os belgas, embora mais liberais que seus vizinhos, sentiam-se nervosos por dar abrigo a um homem tão perigoso. Apesar disso, no mesmo dia em que foi expulso da Bélgica, Marx foi convidado para voltar à França. Isso porque 1848 foi o ano das revoluções, em Berlim, em Viena, em Praga e aqui em Paris. Muitas pessoas ainda associam este ano a Marx e ao Manifesto. Nenhum dos dois exerceu grande influência nos acontecimentos. As revoluções aconteceram, mas as palavras do Manifesto continuaram quase desconhecidas. Todas as revoluções têm um centro geográfico. A Revolução Francesa teve seu grande centro na Bastilha. A Revolução de 1848 centralizou-se aqui nos Jardins de Luxemburgo, um cenário pouco apropriado para uma revolução. É algo parecido com fazer uma revolução em pleno Regent's Park, em Londres, ou na Assembleia Legislativa de Boston. Era o local onde os revolucionários eram segregados e continuavam a discursar. A Comissão Trabalhista, a Comissão de Luxemburgo, apreciava as reivindicações dos trabalhadores, ouvia conversas sobre o socialismo, sobre o fim da propriedade privada. Enquanto isto, as crianças continuavam a brincar lá fora. Esperava-se que aqui tudo transcorresse pacificamente. Enquanto isso, as forças conservadoras da lei e da ordem consolidavam suas posições. A estátua de Alexandre Ledru Rollin na prefeitura relembra ainda uma das contradições da Revolução. Aqui um toque moderno. Em 1848 foram convocadas tropas para conter os revolucionários. Houve desacordo até mesmo na própria escolha da bandeira. O governo provisório rejeitou a bandeira vermelha, já adotada como símbolo da Revolução. A bandeira de 3 cores foi considerada mais conveniente para ter apoio popular. O derramamento do sangue não ocorreria durante a Revolução, mas sim durante o esforço para acabar com ela. Este é um bom momento para refletirmos sobre a natureza das revoluções. Revolução é um termo que aparece facilmente em nossas conversas. Se os conservadores soubessem como é difícil fazer uma revolução, eles não precisariam se afligir tanto com o perigo. Eles estão muito mais seguros do que pensam. 3 condições são absolutamente essenciais. Tem que haver líderes determinados, homens que saibam exatamente o que querem, homens que saibam que têm tudo a ganhar e tudo a perder. É preciso haver seguidores disciplinados, homens que acatarão as ordens, que não pensarão por si próprios. Minha impressão é que isso contradiz os ideais revolucionários. Aqueles que participam de uma revolução também querem pensar por si próprios. E isso não é permitido. Finalmente, o outro lado tem que ser fraco. Toda a revolução bem-sucedida é como um pontapé numa porta já podre. São feitas por homens que atacam e que, sem piedade, investem contra o vácuo.
Todas estas três condições estão presentes na Revolução Russa de 1917. Todas estão presentes na Revolução Chinesa após a Segunda Guerra Mundial. Todas as três condições estavam ausentes aqui na França de 1848. A autoridade básica era bastante forte e recuperou-se rapidamente. Os trabalhadores deixaram Luxemburgo e marcharam para o Panteão. Depois para o clássico local de reuniões dos revolucionários do outro lado do rio, a Praça da Bastilha. Na grande tradição parisiense, construíram uma forte barricada e surgiram seguidores vindos de todos os pontos da cidade. Durante as lutas de julho de 1848, os chamados Dias de Julho, os revolucionários foram vencidos e as barricadas foram tomadas. 500 revolucionários perderam a vida, 3.000 foram executados. Foram feitos prisioneiros que de início foram fuzilados. Mas como os vizinhos reclamassem do barulho, eles passaram a ser mortos à baioneta. O massacre se estendeu até aqui, aos jardins. De acordo com a lenda, num gesto de consideração, os jardins foram fechados até que todo o sangue fosse lavado e retirada toda a sujeira. A esta altura, Marx estava novamente em movimento. Ele nunca alimentara muita esperança quanto ao êxito da Revolução. Escreveu, entretanto, seu epitáfio. Os trabalhadores parisienses foram sufocados por forças superiores. Eles não sucumbiram. O triunfo momentâneo da força bruta foi comprado com a divisão da França em duas nações. A nação dos que possuem e a nação dos trabalhadores. A República Tricolor tem agora uma só cor. A cor dos derrotados. A cor do sangue. Marx perdera a esperança porque achava que a sequência revolucionária estava errada. Ele insistentemente afirmava seu ponto de vista, segundo o qual a Revolução Burguesa, a Revolução Capitalista, tinha que vir em primeiro lugar e só então poderia ter êxito uma verdadeira Revolução dos Trabalhadores. Marx foi para a colônia para mais um breve emprego de redator. Em colônia, ele ainda era o porta-voz da moderação. Que não haja qualquer ação precipitada por parte dos trabalhadores, porque ela poderá levar a um fim desastroso, dizia ele. Mas Marx não foi ouvido. Na Alemanha também a retórica revolucionária havia ultrapassado em muito a realidade do poder. E a revolta foi esmagada. E, no entanto, acontecia uma mudança. Antes de 1848,
1848, as antigas classes feudais estavam ainda em conflito com os novos capitalistas. Após 1848, eles uniram suas forças contra a nova ameaça dos trabalhadores e ficariam unidos até a Primeira Guerra Mundial. Lugar algum seria mais seguro para a União do que a Prússia, onde Marx tinha suas maiores esperanças de sucesso revolucionário. Moderado ou não, novamente Marx teve que fazer as malas. Pensou em ir para os Estados Unidos, mas não tinha dinheiro, tinha que ser Londres. Atravessou o canal em 24 de agosto de 1849. Estava deixando para trás várias vidas. Tinha então 31 anos. À sua frente, 3 grandes tarefas. Formar as ideias que iriam guiar as massas em uma revolução. Criar a força que provocaria a revolução e ganhar a vida. Marx obteve ajuda financeira de Engels e de outros amigos. Houve também uma herança vinda de Trier e havia o New York Tribune. Em 1857, época de pouco dinheiro, o New York Tribune despediu todos os seus correspondentes estrangeiros, exceto 2, e Marx foi um deles. Marx era, porém, mão aberta. Enquanto antigamente ele só tomava providências forçado pela polícia, agora ele se antecipava às cobranças dos credores e proprietários irritados. Daí outras trocas de endereço que terminaram finalmente no número 28 da Rua Dean, no Soho. Nasceram filhos, 6 ao todo, e 3 deles morreram nos cômodos pobres e apertados do segundo andar. Marx continuava a atrair a atenção da polícia prussiana. Em 1852, um espião da polícia, extremamente letrado, enviou para a Alemanha um relatório sobre Marx. Como pai e esposo, Marx, apesar de seu gênio impulsivo e irrequieto, é o mais delicado e afetuoso dos homens. Marx mora num dos piores bairros de Londres, portanto, num dos mais baratos. Ele ocupa 2 cômodos. O cômodo que dá para a frente é a sala. O quarto fica nos fundos. Em todo o apartamento, não existe uma só peça de mobília que não esteja quebrada ou rasgada, com 2 centímetros de poeira, e impera a maior desordem por todo lugar. Sente um orgulho exagerado de sua autoridade como chefe do partido. É vingativo e implacável com seus rivais e adversários. Não descansará até destruí-los. O traço dominante de sua personalidade é uma ambição sem limites e o amor pelo poder. Apesar da igualdade comunista que prega, ele é o líder absoluto do seu partido. Na verdade, decide tudo sozinho. E ao dar ordens, assume inteira responsabilidade sem tolerar que pessoa alguma o contradiga. Tudo isso se refere à sua atividade clandestina e reuniões secretas. Nas reuniões públicas do partido, ele se revela ao contrário, o mais liberal e o mais popular de todos os políticos. Sabemos que existem grandes homens nascidos em barracos e que muitos dos grandes acontecimentos têm origem em locais comuns. Sobre este bar em Soho, a Associação Alemã para a Educação dos Trabalhadores se reunia, pioneiros da ideia da Revolução Mundial. Daqui para o Kremlin e para o grande Salão do Povo. Depois de algum tempo, a família de Marx mudou-se de suas tristes acomodações. Em 1856, uma pequena herança vinda da Alemanha permitiu a fuga àquilo que Jenny Marx descreve como cômodos deprimentes e assustadores que marcaram toda a nossa alegria e toda a nossa dor. Mudaram-se para Hampstead, então o recente empreendimento imobiliário dos arredores de Londres. Ocorreram outras crises financeiras, mas a pior delas já havia passado. Durante as 3 décadas em que viveu na Inglaterra, Marx recebeu algo mais do que uma renda mensal, embora a renda seja uma coisa que não pode ser desprezada por aqueles que não a têm. Marx era absolutamente seguro, tanto de seu pensamento como de sua palavra.
Era algo que o governo sob o qual Marx vivera anteriormente sentia uma certa dificuldade de compreender. Em 1850, o embaixador austríaco protestou junto ao governo britânico por estarem Marx e seus seguidores, membros da Liga Comunista, se envolvendo em todo tipo de debate perigoso, inclusive sobre a validade ou não do crime de regicídio. Ele recebeu uma resposta magnífica. De acordo com nossas leis, a mera discussão sobre o crime de regicídio, desde que não tenha a ver com a rainha da Inglaterra e desde que não esteja definidamente planejado, não constitui base suficiente para a punição dos conspiradores. Num gesto conciliador, o secretário de Estado britânico admitiu estar pronto a ajudar financeiramente os revolucionários se eles quisessem emigrar para os Estados Unidos. Mais uma vez, Marx deixou de ir. Em Londres, ele dispunha ainda de outro forte recurso muito prestigiado, a biblioteca do Museu Britânico. E foi no Museu Britânico que Marx escreveu o seu eterno testamento, o Capital, Das Kapital. Seria presunçoso tentar resumir a tese central de O Capital, mas é impossível oferecer apenas as conclusões sem apresentar os argumentos que as apoiam. Creio que alguns ainda se recordam de que Ricardo deu ao mundo a teoria do valor do trabalho, proposição segundo a qual o valor de um produto é baseado no valor da mão de obra necessária para a sua produção. Mais ainda, dizia Ricardo, ocorreria uma inevitável tendência à baixa nos salários até que eles alcançassem um nível suficiente apenas para garantir a sobrevivência dos operários. Os donos de terras ficariam muito bem. Os trabalhadores apenas sobreviveriam. Marx começou onde Ricardo parou. Para Marx, o valor que o trabalho empresta a um produto passa a constituir um direito, algo que o operário tinha direito a reclamar. Aquilo que o trabalhador não recebia foi chamado por Marx de mais-valia, que seria mais ou menos o lucro e que ficava à disposição dos capitalistas para investir na fábrica e em máquinas como capital industrial. Era o capitalista agora o beneficiário, não mais o dono da terra. Mas aplicava-se ainda a rígida lei de Ricardo sobre os salários. Os capitalistas prosperavam e os operários apenas sobreviviam. Isto em grande parte devido ao grande número de desempregados, uma reserva industrial destinada a garantir que os salários continuassem baixos. Se os capitalistas recontratassem esta mão de obra vaga, os salários subiriam. Com isto, os lucros cairiam, a produção deixaria de ser interessante, haveria uma crise. Uma crise que, mais tarde, passou a ser chamada de depressão. Então seria restaurado o desemprego, que, na opinião de Marx, é essencial ao capitalismo. Os lucros dos capitalistas seriam utilizados em investimentos e também para os grandes capitalistas engolirem os menores no processo de concentração capitalista. Devido a essa concentração, cada capitalista se tornaria mais forte, mas o sistema como um todo se enfraqueceria, já que suas bases políticas repousariam sobre números cada vez menores. Tal fraqueza, mais o decrescente índice de rentabilidade e das depressões cada vez mais graves, tornaria o sistema progressivamente mais vulnerável à destruição. Confrontado com o disciplinado proletariado que o próprio sistema criara, ele seria derrubado. Juntamente com um número cada vez menor de magnatas do capital, que usurpam e monopolizam todas as vantagens deste processo de transformação, aumenta a miséria do povo, a opressão, a escravidão, a degradação, a exploração. Mas com isso, cresce também a revolta da classe trabalhadora. Classe que continuamente cresce em número, é disciplinada, unida, organizada pelo próprio mecanismo do processo de produção capitalista. O monopólio do capital torna-se um estorvo ao método de produção, que surgiu e floresceu com ele e sob ele. A centralização dos meios de produção e a socialização do trabalho atingem finalmente um ponto em que se tornam incompatíveis com o seu invólucro. Rompe-se esse invólucro. Soa então a marcha fúnebre da propriedade privada capitalista. O expropriador é expropriado.
Estamos vendo os carbúnculos no rosto de Marx. Certa vez ele advertiu os capitalistas, dizendo que ainda viriam a pagar por eles. Havia para os capitalistas um consolo. Seu fim não viria em forma de lágrimas, mas sim de uma explosão maravilhosa. O primeiro volume de O Capital só foi publicado em 1867. Os dois outros só foram publicados após a morte de Marx. Foram completados graças às anotações do sempre fiel Engels e não poderiam ter sido preparados por mais ninguém. Uma das razões do atraso foi a miséria dos primeiros tempos de luta. Outra razão foi a erudição. Marx era incapaz de escrever coisa alguma sem antes haver lido tudo a respeito. Outra razão ainda foi a interminável discussão, os debates e a polêmica das quais Marx vivia absorvido. Por outro lado, Marx também estava durante aqueles anos lançando as fundações da revolução que ele esperava fosse iminente, muito embora nunca tivesse acreditado piamente nisso. O instrumento de sua revolução era uma organização que servisse de elo entre trabalhadores sem pátria de todos os países industrializados. Conhecida hoje como a Primeira Internacional, esse instrumento revolucionário nasceu em Londres no dia 28 de setembro de 1864, durante uma reunião de 2.000 trabalhadores, líderes sindicais e intelectuais de toda a Europa. Foi eleito o conselho e Marx foi escolhido seu secretário. A resolução, que de fato foi aprovada pela Primeira Internacional, solicitando a redução da jornada de trabalho, o apoio do governo para a educação, a nacionalização das estradas de ferro, não era assim tão revolucionária. Mais uma vez surgiu o ferrenho rival da Revolução, a Reforma. E a Revolução tinha ainda um outro rival a enfrentar, o nacionalismo. Em 1870, Bismarck, que um dia havia proposto que Marx colocasse sua pena a serviço de sua pátria, entrou em guerra com Napoleão III. Num prelúdio ao drama muito mais pungente de agosto de 1914, os proletários dos dois países acorreram em defesa do que consideravam ser sua pátria. A Guerra Franco-Prussiana e o Sítio de Paris foram descritos com aquela mesma sofreguidão com que as catástrofes modernas são saboreadas. Os jornais de Nova York estavam muito interessados. A 1º de março de 1871, o exército alemão desfilou em triunfo ao longo do Champs-Élysées. A indignação diante da incompetência dos antigos governantes, o fato de saberem que os ricos haviam deixado Paris, o orgulho ferido, a experiência da fome e de 1000 dificuldades, tudo isso combinado provocou novamente a revolta. Começou aqui na parte alta de Montmartre. As tropas republicanas procuravam apossar-se das armas que estavam com a Guarda Nacional Parisiense, em quem muito justificadamente não depositavam inteira confiança. Em 1968, fui certa noite até as barricadas que naquele ano haviam sido construídas na Rive Gauche. Tive o prazer de constatar que a história nunca termina. Marx tinha um pouco mais de fé na Comuna de Paris do que na Revolução de 1848. Mais uma vez, porém, os objetivos eram incoerentes, a liderança ambivalente e, além disso, Paris não era a França inteira. Marx refere-se ao presidente Thiers, que aniquilou a Comuna, da seguinte forma: um verdadeiro mestre da patifaria miúda, um virtuoso do perjúrio, um inescrupuloso capaz de fomentar uma revolução para afogá-la em sangue. Os atos de barbárie foram comuns nos dois lados. No dia 21 de maio de 1871, as tropas republicanas entraram na cidade. Em pouco tempo, Paris estava em ruínas. Foi um trabalho meticuloso de destruição, mesmo pelos padrões atuais. 20.000 revolucionários e 750 soldados do governo foram mortos. 38.000 foram presos, 7.000 exilados.
A última batalha foi dentro do cemitério Père Lachaise. Quando tudo terminou, Marx enviou a mensagem melancólica ao Conselho da agonizante Primeira Internacional. Paris dos Trabalhadores, com sua comuna, será sempre celebrada como o glorioso prenúncio de uma nova sociedade. Seus mártires estão guardados no grande coração da classe operária. O registro histórico dos seus exterminadores já está pregado no pelourinho eterno, do qual nem todas as preces de seus padres conseguirão redimi-los. Marx estava iludido. A memória não perdura tanto tempo assim. Mas com o extermínio da comuna, terminava também a primeira revolução que usou, embora de maneira errônea, a palavra-chave comunismo. Depois da revolta de Paris, Marx continuou seu trabalho. Continuou também sendo o juiz supremo do pensamento socialista. Em 1875, o Partido Trabalhista da Alemanha aprovou um programa que desagradou profundamente a Marx. Mais uma vez, a reforma tomava o lugar da revolução. Mas ele alertou também de mais uma vez que para alcançar o verdadeiro comunismo era necessário fazer desaparecer primeiro a velha cicatriz do velho capitalismo. Somente então despontaria o grande dia em que a sociedade iria inscrever em seu estandarte: de cada um conforme sua capacidade, para cada um conforme sua necessidade. Talvez essas poucas palavras tenham convertido mais gente ao comunismo do que as outras milhões de palavras que Marx escreveu durante toda a sua vida. Os últimos anos da existência de Marx não foram anos felizes. Jenny morreu em dezembro de 1881. Alguns meses mais tarde morria a primeira e mais querida de suas filhas. Abalado e profundamente solitário, Marx também desistiu de viver. No dia 17 de março de 1883, com Engels a seu lado, morria Marx. Nenhuma outra figura humana continuaria tão viva após a morte. 50 anos depois de ter escrito O Capital, eclodia a primeira revolução feita em seu nome. Foi na Rússia. Desde então houve muitas outras. Na minha opinião, Marx deixou ainda um outro legado, talvez o mais importante: a ênfase que ele deu ao papel das instituições econômicas na formação do pensamento político e social de uma sociedade. Esta ideia acabou provocando o que os teóricos chamaram de determinismo econômico. O modo pelo qual ganhamos a vida explica muito sobre a maneira como agimos, como pensamos, a forma como somos governados, as paixões que revelamos. Esta é uma lição de Marx, válida tanto para os marxistas como para os que não são marxistas. Na próxima semana, o tema de John Kenneth Galbraith será a aventura colonial, desde tempos remotos até o fim do envolvimento norte-americano no Vietnã. Diante dos nossos olhos vão desfilar, com sua grandeza e sua tragédia, o Império Hispano-Americano, o Império Britânico, o Império Francês e os momentos difíceis que costumam acompanhar o nascimento de novas nações, sempre com a visão extremamente pessoal, irônica e brilhante de Galbraith. Até a próxima semana.